O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do Dia, sexta-feira, dia 4, celebramos São Carlos Borromeu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 8. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar os meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, o que é participar do amor de Deus, participar do reino de Deus? O que é você dizer a Jesus: eu vou te seguir, eu vou estar junto com você, e depois começar a fazer como esse administrador desta parábola: esbanjar. O que é esbanjar no reino de Deus? O que é ser desonesto no reino de Deus? Sinto que é você dizer sim ao reino de Deus, dizer sim à pessoa de Jesus Cristo, dizer sim ao seguimento, e daqui a pouco começa a enganar o reino. Bom, você pode enganar você mesmo, mas a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa de Deus Pai, do Espírito, você nunca vai enganar. Então, o que é ser desonesto? O que é esbanjar? É utilizar das bases do reino de Deus para você fazer aquilo que não é necessário ao reino de Deus. Aliás, aquilo que o reino de Deus já abomina. Um exemplo é a injustiça. Como você vai ser injusto e dizer que está construindo o reino de Deus? Como você pode ser não fraterno e você dizer que constrói o reino de Deus? Como você pode utilizar do reino de Deus, da construção do reino de Deus, da experiência da pessoa de Jesus Cristo, para fazer outras coisas que não são do reino de Deus? Como você está dentro do reino de Deus, que era para construir, você destrói. Para viver a paz, você vive a guerra. Então eu sempre digo que, dessa forma, nós estaremos utilizando apenas esse estar junto com o Senhor. Só utilizando. Mas no fundo, a experiência prática não é nada daquilo. Não é nada daquilo. E assim a gente vai construindo uma igreja utilitarista. Né? Pessoas utilitaristas. Nós só utilizamos as bases, como eu disse, do reino de Deus, mas no fundo, as minhas atitudes são maléficas, são ruins, não tem nada a ver com o reino de Deus. E o próprio Jesus diz, nesse evangelho, nesta parábola, que os filhos
das trevas são mais espertos, tomam posse de tudo aquilo que é necessário para manter a sua vida desregrada, a sua vida errada, né? A sua vida de inferno, infernal, né? E diz que é de Deus, né? O reino de Deus, os filhos da luz, teria sim que sermos mais espertos, mas mais espertos no sentido de construir a paz, mais espertos no sentido de construir a vida, construir a ressurreição, construir a graça de Deus no dia a dia. O reino de Deus é feito da graça de Deus, da gratuidade humana, da partilha, da paz, da distribuição do pão, né, do sorriso, do ombro, do abraço. Mas infelizmente nós temos ainda estas atitudes, esse tipo de atitude. Pode olhar. Às vezes nós dizemos todos os dias que somos de Deus, que rezamos um monte. Quando você reza, você está dizendo que você é de Deus, né? Está rezando as palavras de Deus. No Pai Nosso, por exemplo, você está falando as coisas de Deus. Está falando da distribuição do pão, está chamando Deus de Pai, um monte de coisa. Orações muito bonitas. Mas tem que tomar cuidado para não acontecer que nem aquele ensinamento que Jesus disse aos fariseus, né? Parece um sepulcro caiado. Né? Por fora está muito bonitinho, mas por dentro está podre, a podridão. Então nós temos que cuidar muito, porque eu tenho um pouquinho de medo de Jesus chegar em mim no meu dia a dia e dizer assim: que é isso que ouço a teu respeito? Como você está administrando o meu reino? Como você está administrando o reino de Deus, hein? Como que você está agindo? Eu tenho um pouquinho de medo de Jesus me perguntar e a minha consciência acusar que eu estou errado, né? Mas que seja assim, que a nossa consciência nos acuse daquilo que precisamos mudar, converter, dos nossos pecados. E podemos fazer facilmente isso no nosso dia a dia. Parar e olhar. O que me acusa? O que minha consciência me acusa que eu estou fazendo de errado, hein? Pensa nisso, gente. Reza bastante, porque é muito sério, né? Falar que constrói o reino de Deus, mas as minhas atitudes são outras. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tenham todos um bom dia e que a Mãe do Perpétuo Socorro vos cubra com o seu manto sagrado. Amém.